A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot, o que é a quarta dimensão e como funciona. Assim como há certos passos que devemos dar para que nossa fé seja incubada apropriadamente, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi, a princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os ministros não possuem esse tipo de problema, mas no Oriente passei por muitas tribulações ao pregar do poder milagroso de Deus. Porque no budismo, os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana morria de câncer incurável. Todos os médicos que tinham examinado diziam que nada podiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também foi ver um monge budista. Este monge levou-a a uma caverna, onde vários budistas orando e buscando o mundo sobrenatural. A mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como por encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meio da meditação da yoga. Quando se vai às reuniões da Sogekonkai, dos japoneses, podemos ver muitos que são curados, alguns de úlceras no estômago, outros de surdez, mudez, e os cegos recuperam a vista, de modo que os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade em explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo. Mas, se o diabo pode realizar tais curas, por que a Igreja de Cristo não pode fazer muito mais? Um dia, eu estava bastante preocupado. Muitos de nossos irmãos cristãos não estavam dando a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles: como podemos crer em Deus como um ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de o único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no budismo, milagres entre os yogis, milagres entre os Sogenkokai. Estamos vendo milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do universo? Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus e o Criador do universo, de modo que reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei, buscando a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa e recebi uma explicação clara. Desse dia em diante comecei a explicar estas coisas através de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora posso dar respostas satisfatórias a qualquer dessas perguntas e posso dar explicações claras, tão claras como o sol ao meio-dia. Permita-me explicar-lhes. Veja bem, há no universo 3 tipos de espíritos: o Espírito Santo de Deus, o espírito do diabo e o espírito humano. Quando se estuda geometria, a gente desenha 2 pontos, um aqui e outro ali. Traçando-se uma linha reta entre estes 2 pontos,
A elas chamamos e damos o nome de primeira dimensão. É justamente isso, uma linha de 2 pontos, uma dimensão. Mas se prosseguirmos, acrescentando linhas após linhas, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, temos a segunda dimensão. Temos um plano ou uma superfície. E se amontoarmos planos sobre planos numa sucessão indefinida de planos, teremos o que se chama de terceira dimensão, um sólido ou um volume. O mundo material e a Terra toda pertencem ao universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão, o plano, e, portanto, é por ela controlada. E a segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo, portanto, controlada por ela. Quem pode criar, contém e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico? Pergunto para você. Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia lendo Gênesis 1 e o versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas, se examinarmos a língua original da Bíblia, esse versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Este mundo caótico pertence para a terceira dimensão. Mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence para a quarta. Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence para a quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual embarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por esta incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada a Terra. Uma nova ordem surgiu da antiga, e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura, a limpeza da sujeira e a abundância surgiu da pobreza. Tudo foi criado pelo belo e formoso, pela incubação da quarta dimensão. Então Deus falou a meu coração: filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira, e a terceira inclui e controla a segunda, assim também a quarta dimensão inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem e da beleza. O espírito é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual assim como o físico, possui a quarta dimensão e também a terceira em seus corações. Desse modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudanças. Isto foi o que me disse o Espírito Santo. Esses yogis e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o espírito humano. Com certas limitações, é claro, podem dar ordens e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. Ele pode controlar o mundo material e dominar as coisas, responsabilidade que pode executar mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior de tal maneira, podem executar domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e enfermidades físicas. Então disse-me o Espírito Santo: veja os Songhenkokais. Eles pertencem a Satanás. O espírito humano junta-se ao espírito maligno da quarta dimensão e com a quarta dimensão maligna exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que foi assim que os mágicos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus então me ensinou que, já que podemos ligar
a quarta dimensão de nosso espírito para a quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo, podemos muito mais, ter domínio sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Podemos nos tornar fantasticamente criativos e podemos exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres das outras religiões. As pessoas, às vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres? Eu, por minha vez, dizia, sim, sei que podem. É porque vocês têm a quarta dimensão em seu espírito. Vocês estão desenvolvendo o espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse espírito não é um espírito que tem salvação. Ainda que possam operar esses milagres, vão para o inferno da mesma forma. Vocês estão ligados para a quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem poder, todo o poder para exercer o domínio sobre a terceira. Vocês realmente possuem certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e influenciar as circunstâncias. Nos Estados Unidos, vi muitos desses livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa desta ênfase no subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu espírito. A Bíblia chama o subconsciente de um homem interior, o homem que está escondido no seu coração. Antes de a psicologia ter descoberto o subconsciente, o apóstolo Paulo já o havia descoberto fazia 2000 anos, quando escrevia do homem interior, o homem oculto. A Bíblia apresentou essa verdade 2000 anos atrás. Agora, os cientistas e psicólogos acham que esta é uma descoberta surpreendente e aprofundam-se nas ideias do subconsciente e tentam orientar suas energias. Embora o subconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns ministros norte-americanos me deram. Estes livros haviam quase que transformado o subconsciente em um Deus todo-poderoso, e isto é um engano enorme. O subconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitada e não pode criar o que o nosso Deus Todo-Poderoso pode. Tenho visto, nos Estados Unidos, a Igreja Unitariana tentar desenvolver o subconsciente, a quarta dimensão do espírito humano, e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isto é, deveras, grande engano e enorme perigo. Embora reconheçamos certas realidades e verdades nesses ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando e dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão, por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pintainhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o faz o espírito maligno. Estava vendo notícias pela televisão. Um homem havia sido assassinado e levantava-se uma grande controvérsia sobre o crime. O advogado de defesa do jovem assassino dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exercem sobre as pessoas. Há certa verdade nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar sua quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e naturalmente chegou o momento em que os colocou em prática. Tendo revolucionado meu ministério com a descoberta da quarta dimensão, e você pode revolucionar sua vida com ela. Você ficará espantado de ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso subconsciente.
Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra devido à sua onipresença. Nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo, e nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, através de nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, nos ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras de nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz: onde não há visão, o povo perece. Se você não tiver visão, não está sendo criativo, e se parar de ser criativo, perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão e o Espírito Santo comunica mediante eles. Através de uma visão ou de um sonho, pode você visualizar e conceber grandes igrejas. Você pode visualizar um novo campo missionário, pode visualizar o rápido crescimento de sua igreja. Por meio de visualizações e sonhos, você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Pode incubar e ver prosperando seu comércio, seus negócios, sua família, tudo que cerca você. Permita-me apoiar o que digo com 4 ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa podiam criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nesta premissa. Convidou a Eva dizendo: venha ver o fruto da árvore proibida. Olhe, não faz mal. Por que você não vem e dá uma olhada? Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-o também ao marido, e ele comeu. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para a sua quarta dimensão. Na quarta dimensão, criou-se tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente, pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. Então, sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo para a mulher de Ló? Em Gênesis capítulo 19, versículos 17, nos diz a Bíblia: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. É uma ordem simples, não olhar para trás. Entretanto, ao lermos Gênesis capítulo 19, versículos 26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu esse castigo tão severo simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do Espírito, não o é. Ao olhar para Sodoma, toda essa visão se realizou em seu interior e captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela, e Deus então a castigou com justo juízo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu darei a ti, e a tua descendência para sempre. Deus não disse: ó, Abraão, dar-lhe-ei Canaã, simplesmente reivindique-a. Não.
Muito especificamente, Deus lhes disse que desde onde estava olhasse para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que ele lhes daria essa terra, a ele e a seus descendentes. Gostaria que Abraão tivesse um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do Oriente Médio. Assim, seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abraão não possuía binóculos nem helicópteros, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abraão viu a terra, então voltou para a sua tenda, para a sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abraão gerou seu filho Isaque quando estava com 100 anos de idade e Sarai, 90 anos. Quando Abrão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus veio e disse-lhes que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele e disse: "Você vai ter um filho", Abraão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abraão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abraão era totalmente incrédulo. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou: "Sara, por que você está sorrindo?" Ela respondeu: "Eu não sorri." Mas Deus disse: "Você sorriu." Tanto Abrão como Sarai sorriram. Ambos não criam, mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer e Deus usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite disse a Abrão: "Venha para fora." No Oriente Médio, o teor de umidade é muito baixo, de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abraão saiu para fora e Deus disse: "Abrão, conte o número de estrelas." De modo que ele começou a contar as estrelas. Diz-nos os cientistas que a olho nu podemos ver 6.000 estrelas. Podemos imaginar Abrão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente, teria dito: "Pai, não consigo contar todas as estrelas." Então disse o pai: "Teus filhos serão tão numerosos como as estrelas." Abrão ficou mudo de emoção. Logo as lágrimas começaram a cair-lhes dos olhos e sua visão ficou totalmente embaraçada. Olhando para as estrelas, a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos, e subitamente percebeu que os ouvia chamando: "Pai Abraão." Ele estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos, pois via todas as estrelas transformarem-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem: "Pai Abraão." Essas visões vieram-lhes à mente vez após vez e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. Essas imagens imediatamente tornaram-se parte de sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Essas visões e sonhos exerceram domínio sobre seu corpo de 100 anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou ao Senhor. Quem podia mudar tanto Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Uma visão e um sonho mudaram não só a mente de Abraão, mas também seu corpo. Não somente a ele, mas também a sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante na Bíblia, podemos ler que o rei Abimeleque queria tomar Sara por sua concubina. A Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao nos criar, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então disse Deus: exerçam domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço o meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas, lutando e cansando-me até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de 50.000 membros,
atualmente, nesse momento que eu estou pregando para vocês, não tenho muito o que fazer no escritório, pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne a fim de realizar as coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que, mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão do Espírito Santo e dizer-lhes a necessidade de minha igreja na Coreia e ele executa essa obra. Telefono para minha esposa a cada 2 dias e às vezes ela golpeia meu ego com as informações que me dá. Pensava que os membros de minha igreja estariam ansiosos para que eu voltasse do exterior e que estavam todos esperando por mim e tinha certeza de que a assistência ao culto do domingo de manhã se daria de uma forma que iria cair, diminuir. Mas a minha esposa dizia, não se gabe disso, a igreja está indo muito melhor, mesmo sem você. Se Deus pode usar a Abraão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa, e se Deus pode rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem dos sonhos e visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia, em Gênesis capítulo 30, versículos 31 ao 43, registra uma linda história a respeito de Jacó. Nunca tinha gostado da porção da Escritura que se encontra nos versículos 37 a 39, onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor paririam, cordeiros de pele salpicada e malhada. Perguntava, Senhor, por que permites essa superstição na Bíblia? É por isso que os modernistas estão criticando a Bíblia e chamando-a de contos de fadas. De modo que, quando chegava a esta parte da Escritura, eu a saltava, temendo e preocupado de que houvesse uma parte da Escritura na qual não podia confiar. Certo dia, enquanto lia a Bíblia, sob a unção do Espírito Santo, de novo cheguei a esses versículos e disse, vou saltar esta parte, isso não passa de superstição. Mas o Espírito Santo disse, espere um instante, nada da verdade bíblica é superstição. O caso é que você não compreende, você está cego, mas estou aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe. Então veio-me uma tremenda revelação da verdade e isto acrescentou uma nova dimensão a meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver 1000 membros novos na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais, a parte da obra da quarta dimensão, não podem jamais produzir esses resultados. Nessa época de sua vida, Jacó, o usurpador, tinha ido para a casa de seu tio Labão, mas o seu tio mudava seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás. Jacó, por sua vez, também enganava o tio. Enganavam-se mutuamente e quando Jacó completou 40 anos de idade, nada tinha de posses materiais a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar. Deus deve realmente olhar para essa situação e ter compaixão. E Deus teve compaixão de Jacó e mostrou-lhes uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, Jacó achegou-se a seu tio dizendo, Tio, trabalharei para o Senhor com esta condição. O Senhor pode tirar do rebanho todos os animais salpicados e malhados e cuidarei somente dos animais de uma só cor. E se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados, então estes serão o meu salário. O tio de Jacó quase deu um pulo. Pensou consigo mesmo, agora este camarada está enganando a si mesmo. Esses animais de uma só cor têm pouquíssimas chances de parir filhotes salpicados e malhados. Agora posso ter seu serviço sem pagar-lhes salário. De modo que o tio de Jacó lhes disse, sim, isto é maravilhoso, farei esse contrato com você. Tirou, pois, Labão todos os animais salpicados e malhados e levou-os a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de cores firmes. Jacó foi para as colinas,
cortou varas de álamo, de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas. Então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se e conceberem quando vinham a beber. Ali ficava Jacó, dia após dia, observando os animais, em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois aqueles animais davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu subconsciente havia estado cheio de pobreza, fracasso e trapaças, de modo que sua luta foi difícil e suas recompensas poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu subconsciente, usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar. Jacó olhou tanto para aquela parede que sua mente se encheu da visão. Dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas e salpicadas. Nós vamos falar sobre isso na próxima pregação, sobre este caso. Nós vamos realmente entender muito mais, mas por enquanto deixe-me passar para você isso. A imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão. Os animais não podem ter imaginação no sentido em que a possuímos, porque a imaginação é obra do Espírito. Quando Jacó começou a aprender esta visão e sonhos de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e imaginação, começou ele a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma língua conhecida. Jamais podemos conversar numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente ele começou a conversar com o Espírito Santo e ele começou a operar. O Espírito Santo, ele chegou e apertou os botões adequados para os genes necessários. E as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Logo Jacó começou a ter uma grande multidão de animais malhados e salpicados e se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Há mais de 8.000 promessas na Bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você. Não é necessário que você vá cortar varas de álamos, de aveleira ou de plântano. Em vez disso, você pode tomar as promessas da Bíblia, todas malhadas e salpicadas, que esperam por você. Estas promessas, contudo, são um pouco diferentes, pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou outra árvore manchada e salpicada. Desta vez, essa árvore foi erguida no Calvário. E essa árvore não foi manchada e salpicada com uma faca, mas com o sangue real do Filho de Deus. Qualquer pessoa pode ver e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem, um novo sonho e uma nova visão pelo poder do Espírito Santo e ser mudada. Agora, permita-me partilhar com você algo de minha experiência pessoal. Certa véspera de Natal, eu estava ocupado preparando o sermão. Mais tarde, nas horas matinais do dia de Natal, recebi um chamado telefônico urgente. Um homem, chamado do Hospital Nacional de Seul, perguntou: "O senhor é o pastor Chu?" "Sim, sou." "Um dos membros de sua igreja está morrendo. Foi um acidente. Foi atingido por um táxi e o motorista colocou-o no assento de trás e dirigiu com ele a noite toda." Naquela época, na Coreia, se alguém fosse atropelado e morto por um táxi, o motorista teria de pagar a quantia de $2.500 e então estaria livre de toda a obrigação financeira. Mas se a vítima tivesse sido somente ferida, o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares. De modo que, se o motorista atropelasse alguém e ninguém visse a coisa acontecer, então ele dirigia o carro com aquela pessoa até que a vítima morresse. Assim,
ele ficaria livre e seria muito mais barato. Esse membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar estes presentes que não prestou atenção ao sinal e foi atingido por um táxi. Era tarde da noite e ninguém testemunhou o acidente, por isso, o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda a noite. O homem não morreu e finalmente um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e seu estômago estava cheio de sujeira e sangue. O tétano já tinha começado. O médico que me conhecia telefonou-me dizendo: Dr. Cho, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem o cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos. Mas eu disse: vá em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão de Natal, vou correr para aí. Depois do culto de Natal, corri para a sala de pronto-socorro do hospital da Universidade Nacional de Seul. E lá estava o membro de nossa igreja, totalmente inconsciente. O médico repetiu que não havia esperança. Reverendo, não espere nada. Ele está morrendo. Nada podemos fazer. Quando abrimos seu estômago, vimos 3 lugares onde os intestinos foram completamente cortados e essas áreas estavam cheias de excremento e sujeira. Não há esperança. Eu respondi: bem, tentarei o melhor que puder. Quando entrei na sala, ele estava em coma profundo. Me ajoelhei ao pé de sua cama e disse: Senhor Deus, dá-me somente 5 minutos e então tentarei. Faze com que ele saia do estado de coma